Bom, vamos soltar já 8 horas, vamos soltar aí um vídeo muito top que a companheira Márcia Chueri, de Cuba, mandou especialmente para o TV Mulheres. A Márcia Chueri, ela mora em Cuba há muitos anos, ela é colaboradora da Celto TV, todas as semanas no programa Conexão América Latina. Ela tem um podcast que ela conta sobre a vida dela lá em Cuba. O podcast chama Coisas de Cuba. E aí, ela fez um vídeo falando da questão do aborto em Cuba, né? Para colaborar aqui com o nosso programa que a gente está fazendo esse levantamento, essa sobre o aborto nos vários países. Vamos lá? Olá, eu sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Se o tema é aborto seguro, Cuba com certeza é um dos países mais avançados da América Latina, como em tudo que se refere à saúde. As mulheres cubanas têm direito à interrupção voluntária da gravidez em instituições de saúde por profissionais preparados e de forma gratuita desde o ano de 1965. Mas esse direito não chegou de forma isolada. Ele fazia parte do Programa Nacional de Planejamento Familiar, que foi estabelecido um ano antes, em 1964, dentro do Sistema Nacional de Saúde Pública, que tinha sido criado pelo governo revolucionário. Esse programa, como tudo que se refere a direitos da mulher, sempre teve a participação da Federação de Mulheres Cubanas, organização de massas criada em 1960, logo após a vitória do movimento revolucionário. Vejam as datas. O Sistema Nacional de Saúde Pública de Cuba, reconhecido no mundo inteiro por sua qualidade de atendimento e universalidade, foi criado no início da década de 60. O SUS brasileiro só seria criado em 1990 e já estão tentando destruí-lo. Voltando a Cuba, em 1972, tendo em vista as mudanças na sociedade e as novas demandas geradas pela própria dinâmica do processo revolucionário, a Federação criou um grupo de trabalho multidisciplinar para gestar e desenvolver um Programa Nacional de Educação Sexual. A importância da educação sexual foi reconhecida no segundo Congresso da Federação, em 1974, e no primeiro Congresso do Partido Comunista de Cuba, em 1975. Dizer que teve a importância reconhecida significa que a educação sexual foi incluída nos planos de ações tanto da Federação quanto do partido. Traduzindo, em Cuba, educação sexual é política de Estado desde 1975. Nesse mesmo ano, foi aprovado o Código de Família, considerado um dos mais avançados do mundo naquele momento. Essa lei reconhecia o direito de homens e mulheres a uma sexualidade plena e a compartilhar as mesmas responsabilidades domésticas e educativas. Cuba foi o primeiro país a firmar e o segundo a ratificar os compromissos de governo ante a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Neste momento, está em discussão aqui o projeto de um novo Código das Famílias, que, pelo plural no nome, já indica sua linha conceitual. Mas o mais importante é destacar que esse avanço aconteceu graças à mudança na estrutura socioeconômica de Cuba que a Revolução realizou, mesmo enfrentando o bloqueio e agressões constantes dos Estados Unidos e seus cúmplices. As mulheres cubanas têm direito ao aborto desde 1965, mas elas têm muito mais. Elas têm sua federação e, principalmente, a revolução.
seguinte, Cuba é como se fosse assim, fosse um país que ele está aprisionado, ele ficou entre o socialismo e o capitalismo, ele está aprisionado nisso, né? Para ele conseguir se libertar dessa situação e colocar, não, né, colocar todo o potencial que a gente vê, né? Ele mesmo sofrendo esse embargo, faz progressos muito maiores do que nós aqui, né? Só por uma questão política, né? Para ver como é falta de vontade política, né? A gente não ter esses cuidados aqui com a população, né? Lá, só pela vontade política deles, que é tão forte, eles conseguem passar por cima dessas... Todas essas... Estão dizendo que está sem som. Está sem som? Não, pode continuar. Desde onde estava sem som? Agora me pegou. Não sei. Então, eu vi nesse programa uma definição que o Rui deu sobre a situação de Cuba, né? Ele disse que Cuba é como se fosse alguém aprisionado, é um país que está aprisionado entre o socialismo e o capitalismo, né? Então, eu acho que essa definição dele e a situação que a gente viu agora, né? O Cuba, apesar de todas as dificuldades materiais, eles têm vontade política e conseguem fazer as coisas, mesmo com essas dificuldades materiais. Então, olha que merda, a gente só não tá... A gente só tá nessa situação de merda que a gente tá aqui no Brasil por pura falta de vontade política, entendeu? Porque eles conseguem passar por cima disso pela vontade política deles. E a gente precisa ajudar esse país que faz todo esse... Eles estão nesse sacrifício há quantos anos, gente? Quantos anos sofrendo com todas as dificuldades, mas levam para frente porque eles sabem que vale a pena, né? Isso fica claro com a situação deles. Hoje morreu muito menos gente na pandemia lá do que aqui no Brasil, mesmo eles sofrendo o embargo. Então, eles sabem a convicção deles é tão grande que eles estão aguentando até hoje. E esse país aí que está aprisionado entre o capitalismo e o socialismo precisa da gente, porque eles precisam da revolução do resto do mundo para poder sair dessa situação que eles aguentam, mas que é difícil. Não é porque eles conseguem todo esse progresso, que eles têm muita força de vontade, mas não é fácil, né? Então, acho que a gente deve ir para eles já aguentaram demais, né? Tá na hora da gente aqui também colocar a luta pela revolução à frente até de nós mesmos, porque, porra, né? Eles já sofreram demais, vamos sofrer a gente aqui também um pouquinho e levar essa porra para frente para conseguir também libertar eles lá e libertar a gente também, né? Então, a questão é que, assim, imagina se Cuba não sofresse embargos, 60 anos de embargos. Onde estaria Cuba? É por isso que eles sofrem esses embargos, que os países, o imperialismo, né, oprime desse jeito esses países que tentam fazer o socialismo, né? Porque se Cuba, né, nessa situação que estão há 60 anos, conseguem todo esse desenvolvimento, imagina se não, né? Então, assim, tem que fazer campanha contra, tem que oprimir de tudo quanto é jeito, né? É tipo assim, um absurdo. A Márcia, ela não consegue participar por conta da precariedade da internet. E o problema lá não é que assim, não pode ter internet porque lá é um país, é ditadura, né? Não tem nada disso. A questão é que, devido aos embargos econômicos, que as empresas que têm alguma coisa ligada aos Estados Unidos não podem vender, fazer nenhum tipo de comércio com Cuba. E aí a Venezuela está emprestando, né, o cabeamento, tudo, mas é tudo feito por baixo do mar, então faz anos e anos que eles estão fazendo essa obra aí, né, para melhorar a internet de Cuba, que inclusive é cara e quem paga é o governo, não é a população.